Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso evento Despertar do Corpo Cristão. Quero te dar uma ótima noite, que Deus muito abençoe sua vida, abençoe sua casa. Vamos realmente ter uma semana poderosa, de muito conteúdo, um conteúdo que realmente venha trazer informação para transformar a sua vida. Já começando, quero trazer aqui um pouquinho sobre a minha pessoa. Eu sou o Rafael, não? Sou pós-graduando em nutrição esportiva, nutricionista, personal trainer há quase 15 anos e ex-atleta de futebol profissional. Eu vou te ensinar a emagrecer 3 quilos todo mês sem passar fome e sem frequentar a academia. Por isso é muito importante que você participe das 3 aulas que nós teremos durante essa semana. E já quero compartilhar um texto, que é muito poderoso com vocês. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que receberam de Deus? Vocês não são de si mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. E eu já faço uma pergunta aí para vocês. Vocês têm glorificado ao Senhor, glorificado a Deus através do seu corpo, com o seu corpo, tendo cuidado, com o templo do Espírito Santo? Nós vemos nesse texto aqui uma palavra muito poderosa, que nós não somos de nós mesmos, que realmente nós fomos comprados por um preço, e nós sabemos o qual alto foi esse preço, que foi o sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário, para nos dar a verdadeira vida, a vida com o Senhor. E aí é muito importante, e é através de revelação, que a gente realmente vê a importância, através da Bíblia, através da palavra de Deus, quanto nós precisamos cuidar do nosso corpo. E desde já eu quero trazer uns depoimentos, de alguns alunos que eu tenho, que, sabe, realmente é gratificante, ter essas informações, terem esse feedback, que é a Laura Viana. Quando eu comecei a treinar com o professor Rafael, eu já estava ficando muito desanimada com a academia. Havia voltado para a academia há uns 6 meses e durante todo esse tempo eu sentia dores no joelho e não sentia melhora nenhuma, no treino que ela realizava. A minha sorte foi eu ter conhecido o professor Rafa antes mesmo de eu terminar o primeiro mês de treino. Eu não sentia dores no joelho para fazer nenhum exercício. Ninguém mexe mais no meu treino, a não ser o professor Rafa, sempre disposto a me ouvir e adaptar o treino para mim e me explicar tudo. Acho que é o básico, o mínimo que a gente pode fazer é ouvir, realmente quais são as dores, quais são os objetivos que o aluno, que a pessoa deseja, e a gente conseguir, juntamente com ele ali, elaborar um treino para que ele consiga alcançar os seus objetivos. E esse realmente é o meu desejo como profissional da saúde. Aqui mais um depoimento, da Odila. Obrigado, professor Rafa, por sua dedicação e profissionalismo, que são características admiráveis em você. Por conta de suas aulas, já tenho sentido a diferença no meu corpo. Sucesso na sua vida profissional e pessoal, gratidão. Que a Odila tem mais de 60 anos, e ela realmente conseguimos aplicar, a minha metodologia de treino. A gente foi buscando, sempre superar os desafios, aumentando a intensidade do seu treino, e aí está o resultado. Ela conseguiu, dentro de alguns meses, já ver, uma diferença no seu corpo, e é isso que é o meu objetivo, O meu objetivo é realmente esse, trazer essa transformação. Isso aqui também é a Manuela, uma aluna que eu tive o prazer de treinar,
aí concluindo o doutorado dela, ela mandou essa avaliação, né, que ela realizou dentro de alguns meses que ela treinava, e aqui é interessante que a gente treinava 2 vezes na semana, né, a vida dela bem corrida, e aí ela fez uma avaliação em agosto de 24 e depois fez uma em outubro de 24, né? E aí aqui, ó, a massa de gordura, ela começou, né, no dia 29/8 com 31,5 e no dia 19/10 ela reduziu para 28,4. A gordura visceral, ela começou com 8, né, e depois no dia 19 já estava com 7. A massa de gordura estava em 17,7, perdão, 19,8, e terminou ali no dia 19/10, estava com 17,7, e um ponto que é muito importante, a massa magra, ela começou com 23,7, ela aumentou para 24,6, né? O aumento da massa magra é muito importante porque permite com que o teu metabolismo dê uma acelerada e alinhado com a alimentação, você consegue emagrecer de forma saudável e sustentável. E eu quero trazer aqui também mais um depoimento. Eu me chamo Mário Esteves e gostaria de deixar um breve depoimento a respeito do trabalho do professor Rafael. Eu treino com ele há cerca de 2 anos e nesses 2 anos pude constatar que a metodologia por ele usada, a sequência de exercícios, tem contribuído bastante para o meu ganho de massa magra e para a melhoria da minha composição corporal. Enquanto eu puder continuar treinando com ele, eu vou continuar, porque eu estou bastante satisfeito com os resultados e recomendo o seu trabalho. Um abraço. Então, o Omar também é um querido, treina aí comigo também, já passou aí da turma dos 50, e você vê que, sabe, é possível ter resultados treinando da forma correta. Eu quero compartilhar, voltar a compartilhar algo com você aqui, falar um pouquinho, né, sobre a minha vida, quem é o Rafael, é uma vida marcada por superação, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Nasci no bairro de Botafogo e aos 9 meses, né, minha mãe e meu pai se mudaram lá para Auxin, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, né, onde eu passei praticamente a minha vida, né, minha infância. Minha mãe era doméstica, cozinheira, de mão cheia, trabalhou aí por muitos e muitos anos, né, como empregada doméstica. Né, meu pai era carpinteiro de obra, né, já são falecidos e fica aqui, né, aquela saudade, né, mas me direcionaram por um caminho, né, realmente correto. Sou muito grato a eles, principalmente, em especial, minha mãe, que, né, mesmo sem estudo, né, conseguiu fazer com que eu enxergasse, né, ela enxergou já, primeiramente, né, que é o estudo que me levaria a um nível maior, a ter uma vida, né, um pouco mais tranquila. Então, eu sou muito grato a ela, e esses momentos de superação já começou, né, na barriga da minha mãe, né? Primeira fase, o primeiro momento difícil de superação, né? Eu sou um milagre, porque minha mãe me teve aos 42 anos, né, com um diagnóstico de mioma. As mulheres aí, de repente, já ouviram falar, já sabem como é difícil, né? E a minha gestação foi, graças a Deus, até os 9 meses, né? E aí eu já vejo um momento de grande superação, de grande luta ali na barriga da minha mãe, lutando contra aquele mioma, né? E graças a Deus, né? Graças ao Senhor, né? Aqui eu estou para poder realmente, né, contar esse grande feito na minha vida, um momento realmente muito, muito especial e marcante, porque realmente nos torna, né, fortes. O segundo momento, já na adolescência, né, depois de algumas reprovações, né, todo menino, a grande maioria dos meninos, né, que vem na família humilde,
né, tem aquele sonho de se tornar um jogador de futebol profissional, né, e aos 17 anos ali já, né, com muita luta, no momento que é crucial para quem joga, hoje em dia está cada vez mais difícil, né, com 17 anos, os garotos já têm até mesmo contrato profissional, mas na minha época, né, eu consegui aprovação na Portuguesa, né, Carioca, Portuguesa do Rio de Janeiro, da Ilha do Governador, que me proporcionou realizar, depois de alguns anos, né, esse grande sonho de ser um jogador de futebol profissional. E durante, né, esse tempo lá na Portuguesa, eu pude perceber a importância do exercício físico, né, não somente para que eu conseguisse performar dentro das quatro linhas, mas também depois, né, para a vida. Tanto que isso me fez, né, cursar educação física, né, e o terceiro momento, a terceira fase, o momento mais difícil, né, um recomeço de Deus para a minha vida, que foi, minha esposa até fala que foi como um momento que Jó passou também, né, não na mesma proporção, mas em 2018, em março já começou, né, a provação ali, que eu fui mandado embora, a primeira vez que eu fui mandado embora de um trabalho, né, de carteira assinada, e em abril minha mãe veio a falecer, e já estava até nós estávamos com um casamento marcado para setembro, né, e decidimos seguir em frente, né, e nos casamos em setembro, e em dezembro, né, a minha primeira esposa veio a falecer, uma data realmente na madrugada do dia 31 de dezembro, né, a gente está ali cheio de expectativas, né, querendo vários projetos para iniciar o ano, e realmente foi um ano bem, bem difícil, bem complicado, mas Deus, realmente, eu vejo a mão de Deus em tudo aquilo que eu passei, né? Ele realmente me sustentou, me manteve ali firme, né, para enfrentar esse momento difícil. Eu agradeço muito também, né, a família da minha primeira esposa, da Ilana, Dona Maria, né, saudoso irmão Custódio, todos os filhos ali, os amigos também que me ajudaram muito a enfrentar esse momento tão difícil, né, mas exatamente como está ali em João 10:10, o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Por mais que a gente veja ser um momento difícil, mas algo que fez total diferença na minha vida, né, que eu quero compartilhar com vocês, né, o passar por tudo isso, né, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, diante das dificuldades da vida, e eu entendo, né, cada um de vocês, as suas dificuldades, né, principalmente para as mulheres, né, que tem uma rotina tão puxada, às vezes, né, sai para trabalhar, tem que cuidar de casa e ainda conseguir se exercitar, né, é difícil e realmente é complicado, mas através desse versículo, ó, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você também pode vencer, né? Porque tudo está numa palavra-chave, a palavra decisão. Eu poderia simplesmente, né, ter desistido de viver, achar que Deus não me amava por acontecer, né? E a gente, às vezes, acaba perguntando, Senhor, por que comigo? No primeiro culto que eu fui, né, logo após esse episódio, né, no culto de ceia, e fiquei ali me perguntando, né, por que comigo, né? E através da palavra, a palavra foi algo que me fortaleceu muito, mas algo poderoso, né? Falando novamente lá do porquê do exercício físico para a vida, porque o exercício físico não permitiu com que eu viesse sabe, a viver uma depressão, né? O exercício físico libera hormônios, endorfina, serotonina, dopamina,
né, que trazem essa sensação, perdão, de bem-estar. Então, sabe, o exercício físico é algo muito importante, né, para fazer parte das nossas vidas, né? E quero colocar aqui agora, né, um vídeo para mostrar, ó, um a cada, perdão, um a cada, ó, voltar um pouquinho. A obesidade já atingiu a marca de 9 milhões de pessoas no Brasil. Um a cada 3 brasileiros vive com obesidade, mostra o relatório global. O Dia Mundial da Obesidade. Um a cada 4 adultos no Brasil é obeso. Veja o ranking das capitais. 75% dos brasileiros terão obesidade ou sobrepeso em 20 anos, aponta o estudo. E, para finalizar, mais uma informação: pesquisa do IBGE mostra o aumento da obesidade entre adultos. E aí eu te pergunto, né, você tem se atentado a esse ponto? Você tem relação, você entende como você precisa ter o cuidado com o seu corpo, cuidado com o templo do Espírito Santo? E é exatamente o motivo de eu estar aqui nessa noite, né, de trazer, né, um conteúdo para trazer essa clareza, para trazer um conhecimento para a sua vida, para a minha vida também, né, tá compartilhando um pouco daquilo que eu estudei, das minhas formações, para realmente entender que nós, como cristãos, nós precisamos ter uma vida diferente. É algo que a gente estava até brincando um dia desse, que é um ditado muito, muito falado, né? Que crente não bebe, mas come, e come bastante. Minha esposa fala que lá em Goiânia, quando o pessoal já sabe que vai ter um evento para crente, para cristão, já tem uma porcentagem a mais do salgadinho, né? Porque já sabe que crente vai comer. E aí, eu te faço uma pergunta: será que o fruto do Espírito, o domínio próprio, está agindo, né, na vida da comunidade cristã? Será que a gente tem buscado cuidar dessa parte, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alimentação? Será que o nosso estilo de vida tem agradado ao Senhor? Tem agradado ao Espírito Santo? Fica essa pergunta para mim e para você. E voltando aqui para o nosso conteúdo, né, os fatores de riscos da DCNT, que são doenças crônicas não transmissíveis, né? O tabaco, a falta de atividade física, dieta inadequada e o alto peso corporal são responsáveis por mais da metade de todas as mortes prematuras por DCNT. Cerca de 10 milhões, olha, 10 milhões em 2021. Destas, 1.600.000, 15% foram atribuídas ao alto índice de massa corporal, uma medida substituta para o alto peso corporal, né? O IMC é uma ferramenta que a gente utiliza para saber como é que está o estado nutricional da pessoa. E aí, para você, para saber se você está, né, com o IMC adequado, se você quiser, você pode pegar o seu peso, né, e fazer a sua altura ao quadrado. Eu, por exemplo, fazer aqui um exemplo meu, né? O meu seria 85 dividido por 1,80 vezes 1,80. O meu dá 26,5, mas é porque eu tenho uma quantidade de massa magra considerável, mas o IMC é uma ferramenta para que a gente consiga avaliar o estado nutricional da pessoa. Então, se você, né, está assistindo essa aula, eu te convido a você fazer esse cálculo aí. Se você tiver alguma dificuldade, você pode mandar aí no comentário que a gente te ajuda também a fazer esse cálculo para saber como é que está o seu estado nutricional. As mortes prematuras causadas por essas DCNTs, né, fatores de risco, foram cerca de 10 milhões e 700 em 2021. E destas 10
1.700.000, 1.600.000 foram atribuídas ao alto IMC, né? A gordura corporal muito elevada, né, dentro do peso e altura da pessoa. E aí foi atribuído, né, o índice de massa corporal alto é atribuível a 55% das mortes prematuras por diabetes do tipo 2. É exatamente, né, o nosso corpo, Deus nos criou perfeito. E cabe a nós cuidar desse corpo, né? E por vários motivos, as pessoas não têm essa consciência, né, e vai ganhando peso, e adquire a diabetes, que é uma doença crônica não transmissível, né, que tem realmente contribuído para ter esse aumento na causa de morte das pessoas, mortes prematuras, né? As pessoas, infelizmente, e aí entra, né, nas estatísticas, né, os cristãos diminuindo a sua expectativa de vida, né, e não conseguindo cumprir o propósito, o chamado de Deus aqui nessa terra. E aí a gente precisa se atentar a isso, e a gente entra na parte principal dessa aula, né? Dos 3 erros que você comete sem perceber que sabotam, né, o seu emagrecimento. E aí? Está curioso? Está curiosa para saber, né, quais são esses erros? O primeiro erro, né, dentro de tantos erros, né, mas às vezes passa de forma tão, né, sutil, que é esperar, né, o apoio da família para poder começar. E como esperar esse apoio? Porque, né, dependendo do ambiente familiar, né, é muito complicado. Um só dentro da família, né, entende essa necessidade de emagrecer, de cuidar de si, e aí vem a luta, porque você abre a geladeira, é refrigerante, é sorvete, né? Eu passei um momento bem complicado, eu e minha esposa, uns dias desses atrás, que nós fomos, né, lá para o Tocantins comemorar 70 anos do meu sogro, né? E aí, né, algo bem complicado, porque tinha muito refrigerante, né? Coca-Cola geladinha. Eu falei, Senhor, conversando com a minha esposa, né? É difícil, mas, sabe, conseguir, não somente eu, mas ela também, nós conseguimos vencer essa grande tentação, né? Já estamos aí há mais de 3 anos sem beber refrigerante, né? E eu sei o quanto é difícil, né? A gente às vezes espera aquele apoio, né, do familiar, só que eu falo para você, como profissional da saúde, né, o meu objetivo é trazer, né, essa informação, trazer, né, um despertar, um start ali, como, né, está lá em Romanos 12:2, né, transformando a renovação da mente, né, para que a gente consiga experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, conseguir trazer a consciência da pessoa que uma atitude, uma mudança de chave, ela pode transformar a história da vida dela e, consequentemente, também da família, né? Fazer com que a família entenda a importância, né, de cuidar de si, de ter uma alimentação mais saudável, de ter, né, a prática do exercício físico ali dia a dia, de mudança realmente do estilo de vida e, consequentemente, ter mais saúde, né, ter mais disposição para estar com o cônjuge, para brincar com os filhos, né, para um momento de lazer em si, para ter realmente a vida, como nós lemos, né, alguns slides atrás, lá em João 10, ter a vida e vida com abundância. E é para isso que nós estamos aqui, para te fazer emagrecer 3 quilos todo mês, sem passar fome e sem frequentar a academia. Mas para isso eu preciso que você assista às 3 aulas, que você fique comigo essa semana, assiste às aulas, para que a gente realmente te mostre como você alcançar esses pontos. O segundo erro, não fazer dieta porque acha que comer saudável é caro.
E eu te falo que não é, né? É só a gente realmente conseguir fazer as diferenças, né? Geralmente, ó, na tua cidade, não sei como é que é aí na sua cidade, no seu estado, mas o quilo da carne, né? O quilo da carne anda bem salgado, geralmente ali o contrafilé, a maminha ou a fraldinha, que às vezes fica por volta de 37, R$ 40, essa semana mesmo, né? Hoje nós fomos lá no mercado, estava nesse valor da fraldinha de 37, R$ 40 a maminha ali por esse preço. E aí, né, eu te mostro que você pode fazer outras opções, né? Você, ao invés de comprar só carne, de comer só carne bovina, que tem muitas pessoas que só comem carne bovina, você pode fazer, né, uma troca. Você pode comprar ali coxa sobre coxa, que está numa média de 7,30, 7,50, às vezes até bate R$ 8, mas a média é 7,50. Ó, vamos botar ali R$ 37 na fraldinha, ou vamos botar aqui arredondando, você consegue comprar 4 quilos e ainda sobra R$ 7, né? Então você vê como é possível comer bem, né? O filezinho sassami, né, tá ali por volta de 16, R$ 17. Então você às vezes consegue comprar 2 quilos de filezinho, o peixe também, sardinha, tem vários outros peixes, né? Vários outros preços também que envolvem. Então você pode ali separar a sua semana. Vou já te dar um bizu, ó. Você pode pegar 2 dias na semana, comer frango, 2 dias na semana comer peixe, né, mais 2 dias na semana comer a carne bovina e pegar um dia ali, pode fazer uma omelete, pode fazer também um fígado bovino ou fígado de frango também, que tem bastante vitaminas. Então você vê que é possível. E como na parte também das frutas, do hortifruti, você pode ir no dia das promoções, né, que tem preços bem acessíveis, e você consegue realmente fazer, né, uma compra dentro do seu orçamento, né, e consegue ter uma alimentação bem saudável. Se alimentar de forma saudável não custa caro, você só precisa, né, saber fazer as escolhas para que você consiga alcançar o tão sonhado emagrecimento. Então, é só buscar realmente saber como é que está o preço, né, nos supermercados, as promoções, pois é possível se alimentar bem, né, dentro do seu orçamento. E o terceiro erro é acreditar que por ter mais de 40 anos é normal ter sobrepeso, né? Porque todos os seus amigos, né, têm mais ou menos o mesmo tipo físico, né? Você olha para o lado, o seu ciclo de amizade, né, as pessoas ali com quem você convive, sempre, né, tem aquela barriguinha de pochete, tem, né, sempre um sobrepeso atribuído à sua imagem, e às vezes a gente acaba achando que é normal. A pessoa, geralmente quando casa, né, é normal depois, né, passar dos 30, é normal, né, engordar. As mulheres, quando têm filho, depois, não, é normal, né, não voltar para o seu corpo, só que não é normal. Para isso, você precisa entender a importância de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde e do principal, de cuidar do templo do Espírito Santo para cumprir o teu chamado, para cumprir com o teu propósito. Cabe a nós, é a nossa missão. Deus não vai fazer isso por você, não vai descer do seu trono de glória para fazer exercício por você, para se alimentar bem por você. Então, isso cabe a nós. Então, é possível, mesmo após os 40 anos, você ter, né, um peso normal, você está dentro do teu peso ideal, e para isso você precisa assistir às aulas, né, que a gente vai realmente te mostrar como você alcançar, né, alcançar esse objetivo, né? E se você quer ter resultados, né, saiba que acompanhado é mais fácil, principalmente com quem conhece o caminho, né? E por que isso, né?
porque, né, a gente consegue te mostrar, né, o que fazer para emagrecer 3 quilos todo mês, sem passar fome, sem academia. Então, né, eu quero revisar, né, os assuntos de hoje, né, de que aquilo que a gente já falou, né, dos erros em, né, esperar, de repente, né, uma atitude, um apoio familiar. Não, essa decisão, ela depende de você, exclusivamente de você. Você pode fazer a diferença, né, na sua vida e, consequentemente, na vida da sua família, né, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, né, só depende exclusivamente de você. Eu trouxe um pouquinho da minha história para te mostrar, né, diante das dificuldades, diante dos momentos difíceis, eu entendo perfeitamente, né, como às vezes é difícil ter o momento de start ali, né, de você dar um pontapé inicial, mas eu quero te dizer que é possível, e isso só basta uma decisão. O poder da decisão está em nós. Eu passei por momentos difíceis, momentos bem complicados da vida, mas eu decidi seguir em frente, né? Graças a Deus, né, eu consegui passar por tudo isso com a ajuda, né, dos meus amados irmãos, né? E aqui estou eu, né, te mostrando que é possível, né, você passar por tudo isso, seguindo em frente, né? O segundo ponto, né, te mostrei que a alimentação saudável não custa caro, né? Você só precisa saber administrar, fazer boas escolhas, né? Pegar ali os dias da promoção. Você também que mora aí, que tem a feirinha livre aí também, é uma ótima opção para que você consiga comprar fruta, comprar os vegetais num preço bem mais em conta. Aqui, para mim, toda quarta e quinta, né, o supermercado ali tem o Hortifruti, né, que fica um precinho bem em conta, beterraba, né, um valor de R$ 2,30, R$ 2,30, cenoura também, às vezes, por esse valor, cebola, batata, às vezes está um pouquinho mais acima, mas a gente consegue fazer uma feira, né? A banana, tem uma banana aqui que chama banana caturra, né? Tá R$ 1,49 o quilo. Tem a banana branca, que aqui é banana branca, mas lá no Rio é banana prata, né? R$ 4,99. Então a gente consegue realmente fazer, né, uma boa feira, né? E importante, economizando. E o terceiro ponto, né? O terceiro erro, dentro de tantos outros erros que são possíveis, né? É achar que por passar de 40 anos você não consegue mais emagrecer, né? Às vezes é porque a pessoa não sabe o que fazer, não sabe qual direção tomar, mas é possível emagrecer depois dos 40. Você realmente só precisa da direção correta, né? E eu já te peço, né, para que você assista a próxima aula, né, que eu vou mostrar os pilares para que você consiga alcançar o objetivo que você tanto deseja, né? Te peço aí para que você fique comigo, né, durante essa semana, né? Fica aqui o meu muito obrigado, que Deus muito, muito, muito abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, né? Te espero na próxima aula, na quarta-feira, e fica aqui um abraço do Rafa, que Deus muito abençoe, fique com Deus. Um abraço.